E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje está na página 89 e o tema da nossa aula é os critérios da divisibilidade. Certo? Acompanhe a leitura aí. Efetuando a divisão, vamos verificar se o número 762 é divisível por 3, certo? Primeiro, o que é divisível? Né? Qual é a condição para um número ser divisível por outro? Um número só é divisível por outro quando a divisão desse número pelo outro resulta numa divisão exata, certo? Quando o resto é zero. Se o resto da divisão for zero, então o número maior é divisível pelo número menor. Se o resto não for zero, então esse número não é divisível pelo outro. Observe o exemplo. 762, ele dividiu por 3, certo? O resultado deu quociente 254 e sobrou 0. Ou seja, essa divisão é exata, porque o resto é zero. Então, eu digo que 762 é divisível por 3, certo? Como a divisão é exata, podemos dizer que 762 é divisível por 3. Se não fosse exata, não seria divisível. Ok? Continuando. Efetuando a divisão, observemos se o número 242 é divisível por 3. Como eu faço para saber se o número é divisível por outro? Eu pego o número maior, divido pelo número menor, e se a divisão der exata, ele é divisível. Se não der exata, ele não é divisível. No caso aqui, 242 dividido para 3. Deu 80, né? O quociente 80, e sobrou 2 no resto. Se esse resto não é zero, significa que essa divisão não é exata. E se ela não é exata, então 242 não é divisível por 3. Certo? Como a divisão não é exata, podemos dizer que 242 não é divisível por 3. Continuando, pelos exemplos, podemos verificar se um número é ou não é divisível por outro, efetuando a divisão. É um procedimento demorado e trabalhoso. Porém, para alguns números, existem certas regras práticas que nos permitem verificar a divisibilidade sem efetuarmos a divisão. Um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Para que a divisão entre os números resulte em partes inteiramente iguais, necessitamos ter conhecimento sobre algumas regras da divisibilidade. Certo? Então, as regrinhas da divisibilidade que a gente vai estudar agora servem para facilitar, certo? Para tornar mais prática a divisão. Porque existem números grandes que a gente vai dividir por números menores, né? Que quando são muito grandes a gente não vai ter como dividir mentalmente, né? Na cabeça. Então, essas regrinhas servem para facilitar a divisão, certo? Alguns números, quando for dividido por outros, basta observar essas regrinhas para saber se é divisível ou não, sem precisar efetuar a divisão, né? Porque às vezes quando o número for muito grande, vai dar muito trabalho para dividir, para saber se esse número é ou não divisível pelo outro. Vamos lá, começando pela divisibilidade por 1. Todo número é divisível por 1. Como assim? Porque todo número dá de dividir para 1. Todo número dividido por 1, a divisão é exata, certo? Tá os exemplos aqui. 63 dividido para 1 é igual a 63. 125 dividido para 1 é igual a 125. Né? Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, todo número é divisível por 1. Vimos que todo número é divisível por 1. Quando é que um número vai ser divisível por 2? Vamos lá, divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando esse número é par. Todo número par é divisível por 2, certo? E quando é que um número é par? Sempre que ele termina com um número par. Ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Exemplos. 764 é divisível por 2, pois termina com 4. E 4 é par. Logo, 764 também é um número par.
683 não é divisível por 2. Por quê? Porque termina com 3. 3 é par? Não, é ímpar. Então, esse número é ímpar. Se esse número é ímpar, ele não é divisível por 2. O conjunto dos números naturais divisíveis por 2 é chamado de conjunto dos números naturais pares. Ok? Conjunto dos números naturais pares, porque só números pares são divisíveis por 2. Assim, 318 é par. Por quê? Porque termina com 8 e, sendo assim, é divisível por 2. 527 não é par. Por quê? Porque termina com 7. 7 é ímpar, não sendo divisível por 2. Certo? Então, qualquer número que termine com um número par, ele é par. Independente de quantos algarismos ele tenha. Se ele tenha 20 algarismos e o último algarismo é um número par, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, então esse número é considerado par. E se ele é par, ele é divisível por 2. Caso contrário, não é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Quando que um número é divisível por 3? Acompanhe a leitura. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Ah, eu não entendi nada, professor. Relaxa aí que eu vou explicar. Ó, exemplos. 621 é divisível por 3. Por quê? Porque 6 mais 2 mais 1 é igual a 9. E 9 é divisível por 3. Observa. O que ele fez? Para saber se o número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos do número. No caso, 621. Quais são os algarismos? 6, 2 e 1. Eu vou somar 6 mais 2 mais 1. Tá aqui, somei. Deu quanto? 9. Aí o resultado dessa soma é que eu vou ver se é divisível por 3. Né? No caso aqui ele somou 6 mais 2 mais 1, deu 9. 9 é divisível por 3? Sim. Por quê? Porque 9 dá de dividir para 3. Se eu divido 9 por 3, vai dar 3. Certo? Então, eu posso dizer que 621 é divisível por 3. Porque a soma de seus algarismos resulta num número que é divisível por 3. 485 não é divisível por 3. Por quê? Observa. A soma dos algarismos do número 485 vai dar 17. 4 mais 8, 12. 12 mais 5, 17. 17 não é divisível por 3, certo? Se tu pegar 17 e dividir por 3, não vai dar uma divisão exata. 17 dividido para 3 vai dar 5 e vai sobrar 2, ou seja, é uma divisão inexata. Então, se 17 não é divisível por 3, então 485 também não será divisível por 3. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de números que são divisíveis por 3. 975 é divisível por 3? Vamos ver. Para eu saber se o número é divisível por 3, eu vou ter que somar os algarismos dele. Então, 9 mais 7 mais 5. 9 mais 7 é 16. 16 mais 5, 21. Ou seja, a soma dos algarismos desse número deu 21. 21 é divisível por 3? Dá de dividir 21 para 3? Sim, dá de dividir. 21 dividido para 3 vai dar exatamente 7, certo? Ou seja, é uma divisão exata. Se 21 é divisível por 3, então 975 é divisível por 3. 2481. Ó, como saber se esse número é divisível por 3? Soma os seus algarismos. 2 mais 4 mais 8 mais 1. 2 mais 4 é 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 1 dá 15. Certo? A soma dos números, a soma dos algarismos desse número é 15. 15 é divisível por 3? É divisível por 3, né? 15 dividido para 3 vai dar exatamente 5. Então, 2481 é divisível por 3. Para encerrar esse númerozinho aqui, que é um pouco maior. 4.583.202. É divisível por 3? Vamos ver agora. Soma todos os algarismos dele. 4 mais 5 mais 8 mais 3 mais 2 mais 0
mais 2. Certo, vamos lá. 4 mais 5 é 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 2, 22. 22 mais 0, 22. E 22 mais 2, 24. Então, a soma de todos os algarismos desse número resultou em 24. 24 é divisível por 3? Sim. 24 dividido para 3 é 8, certo? Logo, esse número aqui é divisível por 3, certo? Então, eu dei 3 exemplos em que todos os 3 são números divisíveis por 3. Vamos para o próximo. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Exemplo. O número 4.312 é divisível por 4, pois 12... Por que 12? Os dois últimos algarismos. O número formado pelos dois últimos algarismos é 12. Se o número formado pelos dois últimos algarismos for um número divisível por 4, então o número todo é divisível por 4, certo? Então, nesse exemplo aqui, 4.312, os dois últimos algarismos é 12. E 12 é divisível por 4. Então, 4.312 é divisível por 4. Acompanha a leitura. O número 4.312 é divisível por 4, pois 12 é divisível por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Beleza? Segundo exemplo. O número 1.635. Qual número forma os dois últimos algarismos desse número? 35. 35 é os dois últimos algarismos. Então, o número 1.635 não é divisível por 4. Por quê? Porque 35, que é o número formado pelos dois últimos algarismos, não é divisível por 4. Se eu dividir 35 para 4, não vai dar uma divisão exata. Portanto, esse número aqui não é divisível por 4. Terceiro exemplo. O número 758.836 é divisível por 4. Por quê? O número que forma os dois últimos algarismos aqui é 36. E 36 é divisível por 4, né? 36 dividido para 4 é igual a 8. Perdão, tá? O livro está errado. 36 dividido para 4 é 9. Ignorem, tá? Beleza? Então, o número 758.836 é divisível por 4, porque 36 dividido para 4 é igual a 9. É uma divisão exata. Beleza? Galera, tem uma regrinha também na divisibilidade por 4 que o livro não falou. Todo número que termina com 00, todo número que os dois últimos algarismos são 00, também é divisível por 4, tá? Esse exemplo aqui, 42.500, os dois últimos algarismos são 00, então 42.500 é divisível por 4, certo? Significa que se eu dividir esse número aqui por 4, a divisão vai dar exata. Beleza? Então, é divisível por 4. 28.516. O número formado pelos dois últimos algarismos é 16. Logo, 16 é divisível por 4? Sim. 16 dividido para 4 é exatamente 4. Então, se os dois últimos algarismos, o número formado pelos dois últimos algarismos, é um número divisível por 4, então o número inteiro, né, 28.516, é divisível por 4. Esse último exemplo, 312.828. O número formado pelos dois últimos algarismos é 28. 28 é divisível por 4? Sim. Por quê? Porque 28 dividido para 4 é igual a 7. Divisão exata. Então, 312.828 é um número divisível por 4. Continuando. Quando que um número é divisível por 5? Esse é fácil, tá? Não precisa nem de muito exemplo para poder entender. Um número é divisível por 5 quando termina com 0 ou com 5, certo? Todo número, independente de quantos algarismos tenham terminado com 0 ou com 5, é divisível por 5. Exemplo, 320 é divisível por 5. Por quê? Porque termina com 0. 835 é divisível por 5. Por quê? Porque termina com 5.
728 não é divisível por 5. Por quê? Porque não termina nem com 0 nem com 5. Então, não é um número divisível por 5. Isso significa que, se eu dividir 728 por 5, não dará uma divisão exata. Se não é uma divisão exata, portanto, 728 não é divisível por 5. Certo? Esse aí precisa de exemplo, né? Deu para entender. Divisibilidade por 6. Agora aqui já é mais complicado um pouco. Observa a leitura. Um número é divisível por 6 se ele é par. Preste atenção, são duas condições que um número deverá obedecer para que seja divisível por 6. Primeiro, ele tem que ser par, ou seja, divisível por 2. E a outra condição é, a soma de seus algarismos é divisível por 3. Resumindo, um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e quando ele é divisível por 3, simultaneamente, ao mesmo tempo. Exemplos. O número 756 é divisível por 6. Por quê? Porque 756 é par, né? Se ele é par, ele é divisível por 2. Beleza, eu já sei que ele é divisível por 2. Só que para ser divisível por 6, ele também vai ter que ser divisível por 3. Né? Então, ele é divisível por 2 porque é par. E a soma de seus algarismos, no caso 7 mais 5 mais 6, é igual a 18. E 18 é um número divisível por 3. Então, eu cheguei à conclusão que 756 é divisível por 2 e por 3. Se é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então é divisível por 6. Beleza? O número 527 não é divisível por 6. Dá para eliminar essa possibilidade de cara. Por quê? Porque o último algarismo aqui do número 527 é 7. 7 é um número ímpar. Se não é par, não é divisível por 2. E se não é divisível por 2, não é divisível por 6. Né? Descarta logo. E o último exemplo aqui, o número 872 é par, mas não é divisível por 6, pois a soma de seus algarismos, 8 mais 7 mais 2, é igual a quanto? 17. 17 não é um número divisível por 3. Beleza? Então, nesse último exemplo aqui, vocês observaram que o número é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Beleza? Se é divisível por 1 e não é pelo outro, então não vai servir. Não é divisível por 6. Certo? Tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. Vamos lá, separei 4 exemplos aqui de divisibilidade por 6. Primeiro número, 333 é divisível por 6? Ó, de cara dá para eliminar, descartar essa possibilidade. Por quê? Porque o último número aqui, o último algarismo desse número é um número ímpar. Se é um número ímpar, então não é divisível por 2. Se não é divisível por 2, também não é divisível por 6. Ah, professor, mas ele é um número divisível por 9 ou por 3. Por quê? Porque a soma de seus algarismos, ó, a soma de seus algarismos, 3 mais 3 mais 3, é igual ao quê? A 9. E 9 é divisível por 3. Sim, ele é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Então, não é divisível por 6. Beleza? 336. Observa, termina com um número par. Se termina com um número par, esse número é par. E se é par, é divisível por 2. Beleza, agora vamos ver se é divisível por 3. Como é que eu sei se é divisível por 3? Soma os algarismos, né? 3 mais 3 mais 6. 3 mais 3 é 6. 6 mais 6 é 12. Beleza? A soma dos algarismos desse número deu 12. 12 é divisível por 3? Sim, 12 é divisível por 3. Ah, então esse número aqui é divisível por 2 e é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6. 636. Observa, termina com 6 novamente. 6 é par, então o número é par. É divisível por 2. Beleza. Agora, vamos ver se é divisível por 3. Soma os algarismos. 6 mais 3 mais 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 6 é 15. A soma dos algarismos deu 15. 15 é um número divisível por 3? É um número divisível por 3, né? 15 dividido para 3 vai dar 5. Então, esse número é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, é divisível por 6. E esse último número, um pouco maior, vamos ver.
De cara dá para ver que ele é divisível por 2, né? Porque é par. Termina com 2, é par. Então é divisível por 2. Vamos ver se é divisível por 3. Soma todos os algarismos. 4 mais 5 mais 0 mais 2 mais 3 mais 5 mais 2. Ok? Vamos lá. 4 mais 5, 9. 9 mais 0, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 5, 19. E 19 mais 2, 21. A soma dos algarismos desse número é 21. 21 é divisível por 3, né? Porque vai dar 7. Beleza? Então, o número é par, é divisível por 2. A soma dos algarismos é 21, é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 6. Beleza? Próximo. Divisibilidade por 7. Ó, o 7, acho que do 1 ao 10 é o número que tem a regra de divisibilidade mais complicada, certo? Mas preste atenção que vocês vão entender. Acompanhe a leitura. Para sabermos se um número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo do que resta do numeral. Se o resultado for divisível por 7, então o numeral de origem também é. Exemplos. O número 203 é divisível por 7. Por quê? Observa. Ele diz que tem que dobrar o valor da unidade do número. No número 203, quem é a unidade? É o 3. Se eu dobrar o 3, ou seja, 2 vezes 3, é igual a quê? A 6. Beleza? Então, o dobro do último algarismo aqui é 6. E tirando o 3 aqui, ó, se eu tirar o último algarismo, qual é o número que forma? 20. Certo? Se eu tiro o 3, sobra 20. Aí, esse 20 que sobrou, eu vou subtrair com o dobro do 3, que é o último algarismo, que no caso é 6. Então, vai ficar 20, que foi o número que sobrou, né? Se eu tirar o 3 aqui, ó, sobrou 20. Menos o dobro do último algarismo, que é 3. O dobro de 3 é 6. Então, ficou 20 menos 6, que é igual a 14. 14 é divisível por 7? É divisível por 7. 14 dividido para 7 vai dar 2. Então, eu entendo que 203 é divisível por 7. Beleza? Se ainda não entendeu, vai entender nos próximos exemplos. Calma aí. Deixa eu puxar mais um pouquinho o zoom aqui. Segundo exemplo, 294 é divisível por 7. Por quê? Vamos lá. Primeiro eu tenho que identificar o último algarismo e dobrar o valor do último algarismo, né? O último algarismo aqui é 4, o dobro de 4 é 8. Tá aqui, ó, 2 vezes 4, 8. E se eu elimino o 4 aqui, ó, se eu tiro o 4, sobra que número? 29, certo? 29, sobrou 29. Aí eu vou subtrair o número que sobrou, no caso 29, menos o dobro do último algarismo, que é 4. O dobro de 4 é 8. Então, vai ficar 29 menos o dobro de 4, que é 8. 29 menos 8 é igual a 21. 21 é divisível por 3? Sim, né? 21 dividido para 7 é 3. Então, 294 também é divisível por 7. Tá complicado? Vou explicar mais uma vez, ó, o último exemplo. Do 840 é divisível por 7. Por quê? Vamos lá. Quem é o último algarismo? É o 0. Quem é o dobro de 0? É 0, né? Todo número vezes 0 é o 0. E se eu elimino o 0 aqui, qual é o número que sobra? Ó, se eu elimino o 0, sobra 84. Então, 84 menos o dobro do último número, que é 0, é quanto? 84 menos 0 é o próprio 84. 84 é divisível por 7? Sim. Se eu divido 84 por 7, vai dar 12. Correto? É uma divisão exata. Então, eu entendo que 840 é divisível por 7. Temos aqui 3 exemplos de divisibilidade por 7. 553. Vamos lá. O último algarismo aqui é 3. Então, eu devo multiplicar 3 por 2, né? Porque é o dobro do algarismo das unidades. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza? O dobro de 3 é 6.
O número que forma, se eu tiro o 3 aqui, ó, é 55, certo? Então, eu vou pegar o número que é formado pelos dois primeiros algarismos, que é 55, e subtraio do dobro do algarismo da unidade, que é 6. Então, coloco aqui, 55 menos 6 é igual a 49. 49, ó, esse númerozinho aqui que sobrou da subtração é que eu vou ter que ver se é divisível por 7. 49 é divisível por 7? Sim. 49 dividido para 7 é exatamente 7. Beleza? Então, eu entendo que 553 é divisível por 7. 364. O último algarismo aqui é 4. Então, o dobro de 4 é 8. Beleza. O número formado pelos dois primeiros algarismos, quando eu tiro 4, é 36. Então, escreve aqui 36 e subtrai do dobro de 4, que é 8. Quanto é 36 tira 8? Sobra 28. Esse número aqui, vamos ver se é divisível por 8. 28 dividido por 7 vai dar exatamente 4. É uma divisão exata. Portanto, 364 é divisível por 7. E esse último exemplo, 826. O último algarismo é 6. O dobro de 6 é 12. O número formado, quando eu tiro 6, é 82. Escreve aqui 82. Menos o dobro do último número, que é 12. 82 menos 12, 70. 70 é divisível por 7? Sim. Vai dar 10, né? Então, 826 é divisível por 7. Dando continuidade, divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0, certo? Seus últimos três algarismos são 0, 0, 0. Ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Exemplos. O número 45.128 é divisível por 8. Por quê? Porque os três últimos números aqui, ó, o número formado pelos três últimos algarismos é 128. E 128 é divisível por 8, né? Quando eu divido 128 por 8, vai dar 16. É uma divisão exata. Então, eu entendo que 45.128 é divisível por 8. O número 45.321 não é divisível por 8. Por quê? Porque o número formado pelos três últimos algarismos, 321, não é divisível por 8, certo? Se eu dividir 321 por 8, vai dar 40 e sobra 1, certo? Então, é uma divisão inexata. Se é inexata, então esse número não é divisível por 8. E o último exemplo aqui, o número 7.000, observa que o 7.000 termina com 3 zeros. 0, 0, 0. A regrinha é clara, ó, termina com 3 zeros, é sempre divisível por 8. Beleza? Então, 7.000 é divisível por 8. Separei dois exemplos aqui de divisibilidade por 8. Primeiro é 2024. Observa, quando eu separo os três últimos algarismos, né, da direita, formam o número 24, certo? 24 é divisível por 8? Sim, né? Vai dar 3. Por quê? Porque 3 vezes 8 é igual a 24. Beleza? Se os três últimos algarismos formam um número que é divisível por 8, então 2024 é divisível por 8. E o outro exemplo, 3.120, os últimos três algarismos da direita formam um número 120, que é divisível por 8, né? 120 dividido por 8 vai dar exatamente 15. Por quê? Porque 8 vezes 15, ou 15 vezes 8, é igual a 120. Beleza? Então, os últimos três algarismos aqui é divisível por 8. Portanto, 3.120 é divisível também por 8. Divisibilidade por 9. Ó, a mesma regra de divisibilidade por 3 serve para o 9, certo? Só que a soma no final vai ter que ser um número divisível por 9. Ó, um número acompanha a leitura. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Né? Lá no 3 tem que ser um número divisível por 3. Aqui no 9 tem que ser um número divisível por 9. Exemplos. O número 1935 é divisível por 9. Por quê? Porque se eu somar os algarismos 1 mais 9 mais 3 mais 5, a soma vai dar 18.
E 18 é divisível por 9, né? 18 dividido para 9 é 2. Então, o número 1935 é divisível por 9. Segundo exemplo, o número 5.381 não é divisível por 9. Por quê? Se eu somar os algarismos desse número, 5 mais 3 mais 8 mais 1, tá aqui, ó, 5 mais 3 mais 8 mais 1, é igual a 17. 17 não é divisível por 9, né? Não vai dar uma divisão exata. Então, 5.381 não é divisível por 9. E o último exemplo, 3.464.514 é divisível por 9. Por quê? Ó, somando todos os algarismos, 3 mais 4, mais 6, mais 4, mais 5, mais 1, mais 4. Somando todos eles vai dar 27. E 27 é divisível por 9, né? 27 dividido para 9 é 3, uma divisão exata. Portanto, esse número aqui é divisível por 9. Observem esses 3 exemplos aqui de divisibilidade por 9. 4.581. Soma todos os algarismos do número 4 mais 5 mais 8 mais 1. 4 mais 5 é 9, 9 mais 8, 17, 17 mais 1, 18. 18 é divisível por 9? Vai dar o quê? 2. Se 18, se a soma dos números é divisível por 9, então esse número aqui é divisível por 9. 59.877, soma todos eles, 5, mais 9, mais 8, mais 7, mais 7. 5 mais 9, 14, 14 mais 8, 22, 22 mais 7, 29, e 29 mais 7, 36. A soma dos algarismos deu 36. 36 é divisível por 9? Sim, vai dar 4. Ok? Então, esse número aqui é divisível por 9. E esse último, 1.280.403. Soma todos eles, 1, mais 2, mais 8, mais 0, mais 4, mais 0, mais 3. Vai dar 1 mais 2, 3, 3 mais 8, 11, 11 mais 0, 11, 11 mais 5, mais 14, mais 4, 15, 15 mais 0, 15, e 15 mais 3, 18, né? A gente viu lá que 18 dividido por 9 é 2, então é divisível. Beleza? Logo, esse número aqui é divisível por 9. E para encerrar com o mais simples, mais fácil de todos, com certeza, divisibilidade por 10, né? Um número é divisível por 10 se termina com o algarismo 0. Um número é divisível por 100 quando termina com 0, 0. Um número é divisível por 1000 quando termina com 0, 0, 0, 0. Observa. Todo número que termina com 0 no final pode ter 30 algarismos. Se terminar com 0, ele é divisível por 10. Beleza? E o livro aqui ainda acrescentou 100.000. Ó. É divisível por 100 quando termina em 0, 0. E é divisível por 1000 quando termina em 3 zeros, certo? Exemplos. O número 5.420 é divisível por 10. Por quê? Porque termina com 0. O número 6.342 não é divisível por 10. Por quê? Não termina com 0, termina com 2. O número 2.100 é divisível por 100. Por quê? Porque termina com 2 zeros, ó, 0, 0. O número 12.000 é divisível por 1000 porque termina com 0, 0, 0. Se a gente voltar lá na regrinha do 4, a gente vai ver que 2.100 é divisível por 4. Por quê? Porque termina com 0, 0. E se a gente voltar na regrinha do 8, a gente vai ver que 12.000 é divisível por 8, porque termina com 3 zeros. Certo? Então, galera, nossa aula de hoje foi essa, né? Sobre divisibilidade. É um assunto novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Tentei explicar, detalhar o máximo possível. Qualquer dúvida estarei disponível no PV do WhatsApp para esclarecer as dúvidas de vocês. Tá? Bons estudos, tenham uma boa aula. As páginas da atividade eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima.